Fala aí, gremistas, como que vocês estão? Osmar aqui, vou fazer um vídeo hoje falando sobre Romildo Bolzan. Então, pessoal, como eu falei, vamos fazer esse vídeo sobre a continuação do Romildo Bolzan, o que vocês acham, o que eu acho, né? Para vocês deixarem no comentário aí o que vocês acham sobre a continuação dele nesse ano de 2022. O que eu acho sobre a continuação dele, tá? Que é um pouco melancólico. Eu, na minha opinião, o ideal mesmo não seria ele continuar por tudo que aconteceu ano passado, não só pelo rebaixamento, mas pela divisão política que está acontecendo dentro do Grêmio. Está muito complicado isso. O que eu quero dizer? Lá em 2012, 2013, quando era o Paulo Odoni, que teve a eleição, onde ele conseguiu ali com o Fábio Koff entrar na diretoria do Grêmio. O Fábio Koff foi o presidente, ele foi o vice, depois o Fábio Koff indicou ele para presidente e ele conseguiu em 2014 virar presidente do Grêmio. Ele entrou com uma política dentro do Grêmio de economizar, não gastar, não pôr dinheiro fora e usar a base. Eu lembro muito bem que ele foi muito criticado por causa disso e ele manteve o punho firme, ele não desistiu disso, deixando sempre a base prevalecer. E assim foi a reconstrução da nossa equipe. O que ele fez? Ele chegou lá e disse: não, o Grêmio deixou de ser um time grande, hoje o Grêmio está um time pequeno, tá? Entre aspas, assim. O Grêmio sempre foi grande, mas eu quero dizer, nas competições que o Grêmio vinha participando, o Grêmio não vinha conseguindo crescer. E ele botou aquela regra em fazer aquela economia. Ele começou a valorizar a base, assim veio o Roger, nós conseguimos fazer um bom trabalho com muitos jogadores da base, veio a Copa do Brasil depois em 16 com o Renato, em 17 a Libertadores, e sempre prevalecendo a base, mas com jogadores contratados pontuais, jogadores pontuais contratados. Aí depois ele largou tudo na mão do Renato, onde o Renato Gaúcho fez na minha opinião, um péssimo trabalho, foi abandonado ali, só que o Romildo tem culpa disso, porque ele que deu toda aquela autonomia ao Renato, né, em contratação, tudo. Esse ano de 2021 nós vimos ali quando foi contratado o Rafinha, né, só que nesse período, já faz muitos anos que ele está à frente do Grêmio. O que acontece? Ele se perdeu, como eu falei, quando ele deu para o Renato muita autonomia. Onde eu acredito que o técnico ele é um funcionário do clube e ele tem que responder a hierarquia, coisa que o Renato já não respondia, somente respondia ao Bolzan. Então ele se perdeu nessa trajetória, o que acaba que na minha opinião, foi um grande erro, além dele ter sido um ótimo presidente naquela gestão ali, onde que ele conseguiu impor o punho firme de valorizar a base, o tanto que o Grêmio fez vendas, como o Arthur, Everton, Cebolinha, o PP, que fez as finanças do Grêmio se restabelecer e o Grêmio virou um clube superavitário. Só que nesse período ele foi contratando jogadores insuficientes. O Diego Tardelli é um exemplo, a multa rescisória foi a 30 milhões de reais, o que foi um absurdo, mas eu acho que foi um erro assim, de deixar aquela contratação nas mãos de quem não deveria estar contratando, né? Mas o que aconteceu? Ele se perdeu e hoje tem muito conflito que nem o torcedor gremista, você, deixa nos comentários aí o que tu acha, mas a gente já não consegue mais escutar o Romildo Bolzan dando entrevista. Na coletiva da abertura da temporada, no dia 10 ali, ele estava muito abatido, falando em acidente, cara. Não foi um acidente, foi uma tragédia que aconteceu com o Grêmio, porque foi mal administrado. Ele se perdeu no caminho e aconteceu tudo o que aconteceu. O Grêmio caiu, não tem o que fazer, vamos jogar a segunda divisão. Só que, na minha opinião, ele não pode ficar agora na segunda divisão pelo seguinte: se dividiu politicamente. O Grêmio está dividido politicamente hoje. E a torcida não aguenta escutar ele, as pessoas estão lá dentro com ele há anos, não escutam mais ele, ninguém escuta mais ele, e o Grêmio se dividiu. E esse é um problema que o Grêmio está enfrentando, que para esse ano não é legal. Porque se nós continuar com esse problema de divisão política, nós não vamos subir para a Série A.
Na minha opinião, o Grêmio vai ter que mudar. Se eu fosse o presidente Romildo Bolzão, eu desistiria. Se ele não desistir, cabe a nós apoiar ele e também quem está lá dentro. Porque os jogadores já não respeitam mais ele, ninguém mais respeita ele lá dentro da instituição. Então eu acho que o clube nós vamos ter que se adequar esse ano, tentar unir as partes políticas, sair dessa, porque em outubro tem a votação. E daí quem que vai votar? É os torcedores. É nós que vamos ter que pensar em quem vamos botar lá dentro para administrar o Grêmio, um novo presidente que também mantenha uma linha, tá? Eu vou falar o que eu acho, que o superávit é bom, que nem muitos falaram, o Grêmio é superavitário, cadê o superávit, vai cair, caiu. Só que o Grêmio caiu estruturado e agora a gente está vendo a desestrutura do Grêmio porque está faltando dinheiro. Mas mesmo com o superávit do ano passado, o Grêmio conseguiu se manter. O Grêmio vai conseguir baixar a folha para 7 milhões, não sei, mas vai conseguir pagar. Só que não vai ser tão prejudicial como caiu nos anos anteriores, quando caiu em 91 ou 2004, quando caiu que o Grêmio já não tinha mais dinheiro e foi um problema muito grande para se reerguer. Mas só que agora, esse ano eu acho que o Grêmio caiu, vai ser um aprendizado, mas eu acho que nós vamos ter que manter os pés no chão para voltar, porque não pode ter salto alto acreditando que vai ganhar de todos, porque a segunda divisão é bem diferente de jogar e tudo, tá? Pessoal, eu acho que, na minha opinião, era isso, sobre o que eu acho sobre o presidente. Eu não votaria, eu não voto nele em outubro lá para 2023, né? Eu acredito que vão ter que mudar toda essa diretoria, vão ter que fazer toda uma mudança, porque tudo tem seu fim. Então, pessoal, só para informar vocês, me ajudem a chegar aí nos 1000 inscritos, que eu vou sortear uma camiseta do Grêmio oficial de 2022. Assim que lançar a camiseta e eu chegar aos 1000 inscritos, eu vou sortear ela. Daí a pessoa vai escolher o tamanho que ela quiser. Então tá? Abraço, até mais.